Shalom Adonai, igreja, eu queria saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar você a abrir em 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 36, que diz o seguinte: quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativo a uma terra longe ou perto daqui. E se a terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para que esta cidade que escolhestes, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz de justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a tua arca e teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Ó Senhor Deus, não rejeite o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, o seu servo. Esse capítulo 7. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos apresentar esse lugar a Ti. Nós queremos declarar, Pai, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós queremos declarar que toda a terra está cheia da Tua glória. Nós queremos Te bendizer e Te agradecer, porque o Senhor tem se feito presente nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo cuidado e pelo carinho do Senhor para com essas vidas, para com as nossas famílias, Pai. Deus, o Senhor nos permitiu recomeçar a história, agora num novo endereço, num novo habitat, num novo templo. Mas nós declaramos, Pai, que se o Senhor não for conosco, de nada vale a nossa entrega, o nosso sacrifício. Nós queremos apresentar e consagrar a Ti cada detalhe desse lugar e declarar: é para Ti, Pai. É para Ti, Pai. Senhor, cada arrumação de cadeira nós fazemos para Ti, Pai. Cada detalhe que nós procuramos colocar no lugar, cada fio embutido é para Ti, Pai. Porque nós queremos fazer para Ti o melhor. Porque não adianta nós cuidarmos somente na Tua casa e o Senhor não ter morada. Então eu quero Te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos nesse santo lugar, nesse lugar maravilhoso, Pai, que é a Tua casa. É em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a se sentar. Sabe, é de suma importância para a gente começar a falar exatamente o que está acontecendo aqui e por que a escolha desse texto bíblico que nós trouxemos a vocês, que nós venhamos a entender algo a mais. E nós começamos falando essa noite sobre um sonho que nasce no coração. Quantos aqui têm sonhos? Vou tentar de novo, não é possível, cara. A gente vai ter que mudar a temática do culto agora. Muda tudo, pega outro, vamos pegar de novo aqui, né? Porque agora nós temos um outro problema. Porque um homem sem sonhos é um homem morto. Isso é fato.
Então eu vou tentar de novo. Talvez algumas pessoas estivessem distraídas aí pensando ainda na tabela do brasileiro ou no casamento que está por vir. Quantos aqui entre nós têm sonhos? Vou melhorar essa pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui têm realizado sonhos? Interessante. E a pergunta então é para aqueles que têm realizado sonhos. Você está chegando ao final da tua jornada? Está chegando ao final da sua caminhada? Por que não? Por que não, então? Você já está realizando os seus sonhos. Por quê? Por um motivo simples. Porque normalmente, quando nós colocamos sonhos, colocamos metas, e nós chegamos até ali, o Espírito Santo nos conduz ao quê? A novos desafios, a novos sonhos, a novas buscas, para buscar novas conquistas. Porque talvez, se ele permitisse que falar pra gente, poxa, você vai escalar 20 metros. Aí você fala, mas Senhor, eu nunca escalei nem 2. Então o que ele faz contigo? Ele trabalha com progressões, ele trabalha muitas vezes com degraus. Então ele te mostra você conseguindo subir uma parede de 2 metros. E aí quando você está ali, você já está quase chegando naqueles 2 metros, já nasce no teu coração o quê? Você já parou para pensar que de repente você pode subir 5? Então é normalmente assim que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas. Trabalha por degraus. Então quando nós temos alguns sonhos, normalmente ele não chega e te coloca ao final da história. Ele, grande maioria das vezes, ele trabalha o quê? Com caminhada. O interessante, e aí vem uma reflexão bem legal, que algumas pessoas conhecem profetas. São homens e mulheres que se manifestam num dom espiritual entre um dos 5 ministérios. E aí vale entender que o nome dessa igreja é um ministério apostólico, porque nós acreditamos no que está escrito na Bíblia, onde fala que Deus chamou para 5 ministérios. Nós acreditamos que os 5 ministérios ainda são vivos hoje na face da terra. Isso fica numa outra ministração, eu te explico o porquê. Pastor, mas não acabou? Eu posso te dizer com certeza absoluta que não. Eu tenho subsídio bíblico para tal. Amém, igreja? Então, nós acreditamos entre esses ministérios, um deles é o profético. E aí, normalmente, o profeta pode vir e te entregar tanto o próximo degrau do seu sonho, como em alguns momentos, com algumas pessoas, ele trabalha diferente. Não é verdade? Ué, pastor, na verdade, Deus um dia falou para mim que me viu subindo 20 metros. Ele não mostrou como o Senhor falou, subindo 2, e quando estava chegando 2, mostrou 5. Existem formas diferentes de trabalhar com pessoas diferentes. Você está entendendo isso? Eu não sei qual é a sua característica, mas uma coisa eu sei. Se você der ouvido, se você permitir, o Espírito Santo vai trabalhar com as suas emoções, vai trabalhar com a sua imaginação, vai trabalhar com os seus sonhos. Seja mostrando o todo, ou seja mostrando em partes uma coisa, eu tenho certeza, ele tem sonhos contigo. Ele tem sonhos contigo, ele tem sonhos para você. E aí basta o quê? Eu sentar e esperar que esses sonhos se realizem? É assim? Sabe, há poucos meses atrás eu soube da formatura do Yuri. E aí eu pergunto, Yuri, Deus falou para você que te via lá formado em TI, sendo um grande profissional na área, com grandes expectativas em firmas internacionais, e aí você sentou, pegou um balde de pipoca, ligou num stream e ficou assistindo? Não. Ele saiu para a faculdade, ele botava a roupa, ele saía, arranjava o dinheiro da passagem, ia estudar, e nos estudos ele tinha que se dedicar para as provas, não é isso? Não caiu pura e simplesmente, veio um anjo do céu num cavalo alado e entregou um canudo na mão dele, porque tem muita gente que quer que seja assim. Não, mas Deus mostrou que estava vindo um anjo e estava entregando a ele o canudo. Tá, mas entregando o canudo é para ele entender que se ele continuar firme na caminhada, o que espera ele lá no final é a vitória. Você está entendendo? E algumas pessoas confundem, não, Deus já mostrou que o cavalo de fogo vai vir e é só ficar sentado. Não, não é nada disso. A palavra de Deus fala que nós precisamos nos esforçar. Esforçar e ter o quê? Bom ânimo. Por que na Bíblia está escrito que eu preciso de bom ânimo? Pergunta você. Será que tem algum sentido? Quem aqui é militar e temos alguns no nosso meio entende claramente. Se o instrutor chega para você e fala, não se preocupa não, é só você perseverar que vai dar certo. Já chega a me arrepiar só de pensar em um instrutor falando isso para o outro. Porque normalmente está vindo o quê? Está vindo pedrada, está vindo dificuldade, está vindo lama, está vindo luta, está vindo fome, está vindo frio, está vindo o quê? Privação.
Mas ele já, por carinho e amor, por mais que possa parecer louco, ele está te avisando, não desiste. Porque a luta, o choro, vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pela amanhecer. A grande questão é que, infelizmente, a nossa geração tem visto pessoas cada vez mais fracas, pessoas que não sabem o que é o sentido pleno de perseverar em meio às lutas, de buscar com força, com vontade, até alcançar a sua vitória. As pessoas cada vez mais têm se enfraquecido, tanto física quanto emocionalmente, e têm entregado os pontos com muita facilidade. E eu fico imaginando pessoas como o meu avô que está ali sentado, em cima dos seus 90 e pouquinhos anos. Pouquinhos não, 90 e muitos anos, porque são 97 anos. Aí você fala, uau, agora eu estou vendo que ele é velho. Pô, me ajuda aí, né? Se fosse 90 e poucos, tudo bem, mas 97, né? Então tá ele ali com os 97, eu fico imaginando ele olhando e falo assim, cara, eu não acredito que esse povo está fazendo, está desistindo já. Eles não sabem o que é luta, eles não sabem o que é dificuldade. Sabe, por muitas vezes eu paro, sento com ele e escuto as histórias que ele me traz, e eu fico olhando e falo, cara, eu quero ser assim, eu quero ser perseverante. Eu quero lutar, eu quero combater um bom combate até o fim. Eu lembro, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ele me procurou, ele, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, o que foi? Eu estou meio preocupado. Eu falei, fala, avô, o que está pegando? Porque isso é muito interessante. E ele nos dá uma grande lição, porque em alguns momentos ele mostra claramente que ele é o ancião da igreja, ele mostra claramente que ele é aquele que precisa ser ouvido em última instância, mas em outros momentos ele entende claramente que ele é um diácono e eu sou um pastor. Olha que lindo isso. Então, ao mesmo momento, eles vezes chegam e falam assim, vem cá, meu neto, senta aqui que eu vou brigar contigo, vou te dar um cascudo, vou te dar uma orientação, e eu sei claramente que eu tenho que calar a boca, eu vi o que ele tem para falar, porque ele tem a voz da experiência, literalmente, ele tem experiência, acho que ao quadrado, se não ao cubo. Não é verdade? Não, quando eu tinha 70, eu faria isso, mas aí com os 80, eu refleti e vi que é melhor esse caminho. Mas aos 94, eu acho que ele tem bagagem para falar, né? Então eu sento ali humildemente para escutar o que ele tem a dizer. Porém, em outros momentos, ele se coloca na situação de diácono e ele sabe que eu sou um pastor. Então ele chega e fala, meu filho, pastor, eu preciso de orientação. Olha que fantástico isso. É uma grande lição para todos nós. Então ele sabe se colocar na posição. E ele, num momento desse, chegou e falou assim, eu estou preocupado. Eu falei, o que está pegando, vô? Agora deixa o pastor te ajudar também. O que está acontecendo? Minha vista está um pouco cansada. Minha mente... Eu não sei se eu vou conseguir ler a Bíblia toda esse ano. E eu parei, eu olhei aquilo. Eu falei, vô, só curiosidade. Quantas vezes mesmo o senhor já leu a Bíblia? E ele falou um número que eu não vou nem dizer aqui, porque vai ter gente que nem vai ter nem coragem de continuar no Evangelho depois que ouvir esse número aí, que é um número muito forte. É um número muito grande, muito... Se perguntar, acho que ele nem lembra, mas já deve ter batido umas 200 vezes, porque ele lia às vezes 2 vezes por ano. Não era uma vez por ano só, não. Então a coisa... E ele se converteu com 14 anos, então você faz a conta aí, né? E eu falei, vô, não se preocupe. O importante é que você continua perseverando, mesmo em meio às suas limitações. O problema é quando nós somos jovens, somos fortes, somos capazes, temos os recursos e procuramos desculpas. Aí sim, a coisa fica complicada. Então, quando ele chega e fala isso para mim, o meu coração arde de alegria por saber que mesmo em meio aos olhos cansados, ele faz o quê? Ele continua lutando e perseverando. E isso serve como um incentivo para todos nós. Nós precisamos continuar lutando e perseverando em meio às lutas, às dificuldades e às provações que se apresentam. Amém, igreja? Pois bem, Davi tinha um sonho. Ele queria ter um lugar especial para estar com a arca, para a presença do Senhor, para os levitas estarem louvando e buscando a presença do Senhor constantemente. Mas esse lugar não existia. E aí vem uma reflexão paralela a isso, porque Davi falou assim, como eu vou fazer um grande palácio para mim se o Senhor não tem casa? Como eu vou fazer um lugar especial para mim viver?
para mim morar. E meu Deus, está vivendo em tendas. A glória do Senhor está sendo cultuado numa simples tenda. Isso não pode acontecer. Isso não pode continuar. Nós precisamos tomar um posicionamento diante disso. Nós precisamos parar de olhar somente para nós, parar de olhar somente para os nossos umbigos e começar a buscar o Senhor com uma inteireza, com uma profundidade. Nós precisamos nos dedicar a ponto de ver a glória do Senhor manifesta num lugar bonito, num lugar específico, assim como a minha casa. E quem estava falando isso era um rei de grandes conquistas, de grandes realizações. Você está entendendo, igreja? Pois bem, esse sonho nasceu no coração dele e ele agora começa a juntar provisão para aquele sonho se tornar realidade. E aí a gente entra em um outro capítulo dessa ministração. A importância que há em você fazer planos, você se planejar para alcançar o seu objetivo. A palavra fala uma situação que pode gerar confusão no coração de muitos. Até que momento eu preciso me mover pela fé e até que momento eu preciso fazer contas? Eu sei, essa equação não é fácil. Eu sou matemático e eu posso dizer isso com propriedade. Porque em alguns momentos da minha história eu pura e simplesmente levava os meus sonhos até onde os números alcançavam. Minha esposa é testemunha disso. Até que um dia, com muita sabedoria, ela chegou e falou: pare de tentar fazer conta com as coisas de Deus. E eu falei: amém. Eu lembro claramente isso. Eu era, na época, isso foi aproximadamente 2012, 2010, né? Eu lembro que eu estava ali tangenciando numa divisa de segundo sargento. Eu lembro claramente o momento da nossa vida. A gente estava pagando nosso segundo carro do zero no casamento. E eu estava ali com as contas meio apertadas. E ela falou assim: para de fazer conta. E ela, para de fazer conta. Eu não estou falando para você viver uma vida irresponsável. Não é isso, entenda bem isso. Porque de repente alguém pode pegar minhas palavras e tentar distorcer as minhas palavras e falar: poxa, pastor homologou para eu viver uma vida de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que de repente alguém chegar e falar assim: você pode comprar um lenço novo. E eu falava: os números não mostram que eu tenho dinheiro para comprar um lenço novo. Mas aí vinha um profeta olhar para ele e falar assim: eis que Deus está me mostrando você com um lenço bonito, pastor. Eu falei: putz, a história do lenço de novo. Aí, de repente, minha filha chega: papai, tive um sonho. Qual foi o sonho, minha filha? Você estava brincando comigo e, de repente, você suava muito, puxava um lenço e secava a testa. Eu: ai, Jesus. Mas eu não tenho condições de comprar um lenço agora. Você está entendendo isso? A gente tem que entender o que é buscar provisão para alcançar um sonho e o que é viver no profético, o que é viver pela fé. E aí, naquele momento da minha história, eu despluguei disso. Eu falei assim: cara, eu estou errado, eu estou limitando o poder de Deus na minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a viver coisas novas. E eu lembro que uma das coisas interessantes que eu vivi foi que eu precisava trocar de carro. Isso ficou muito marcado, muito característico para mim. E minha esposa falou assim: tenha fé, vai dar tudo certo. Eu: não, mas eu estou fazendo a conta aqui. E ela: tenha fé, vai dar tudo certo. E eu lembro que Deus moveu o mundo, usou pessoas, usou situações. E de repente eu me vi numa concessionária fazendo um bom negócio na compra de um carro zero. E quando eu me vi, aquele negócio tipo assim: olha, agora tem um no depósito, alguém ligou para outro alguém, e esse alguém é o dono da concessionária, e esse alguém chegou e mandou fazer esse preço, e eu não sei por que ele está fazendo isso, porque a margem de lucro está muito baixa, essa pessoa que ligou deve ser muito amiga dele. São detalhes da vida. E ele mandou assinar com ele. Eu estou até aqui bem assustado, mas como se eu não tivesse ouvido a voz dele. Ele falando de ligando para o meu celular, eu não faria isso, mas ele mandou fazer. E você? Aí eu: é só um minuto que eu estou pensando. Aí minha esposa: daquela catucada de mulher. Quem é mulher? Quem tem homem? Cadê os homens aqui? Vocês sabem que mistério é esse? Mistério da catucada? Alguém já passou por isso ou foi só lá em casa? Aquela, meu amigo, parece que tem uma foice no cotovelo. Não é isso? Ou só lá em casa? Não, se for só lá em casa eu conto como é que aquele parece que corta, vai lá dentro da costela, né? Ai, já entendi, vou assinar, me dá a caneta aí. Me dá 2 canetas, eu vou ficar uma em cada mão. Letícia, mais ou menos, até a Letícia levantou, o negócio é sinistro. Aí, assinei ali o contrato e fui para casa. Fui para casa como? Em silêncio, não falava nada. Cheguei em casa em silêncio. Papel assinado, mulher feliz, aleluia, glória a Deus, ela já encosta no fogão com aquela alegria vibrante, né? Glória a Jesus. 2 dias depois eu tinha que buscar o carro.
2 dias depois estava eu lá. Como? Em silêncio. Ainda refletindo se eu tinha feito besteira ou não. E eu pergunto a você, é lícito isso que eu estava passando? Sim ou não? É lícito. Porque em alguns momentos você pode se pegar e descobrir que você fez alguma coisa errada e dá tempo de correr atrás. E não há vergonha nisso. Porém, quando eu passava e repensava e analisava de novo, eu via que Deus estava em todos os detalhes. Porque eu voltei numa outra concessionária, o cara ligou, o cara me ligou no dia seguinte, na segunda-feira, isso foi no sábado à tarde. Ele, aí, vamos fechar, não sei o que. Eu falei assim, rapaz, eu fui na concessionária X e lá eu consegui fechar o carro que você me ofereceu, só que o modelo com o upgrade Y, pelo valor tal. Ele, você não fez isso. Você tá blefando. Eu falei, verdade. Ele, mentira. Eu falei, verdade. Ele, e você fechou na hora, né? Aí eu pensando comigo, eu tô quase cancelando. Eu, caramba, que negociação foi. E o cara começou a falar sem parar. Eu acho que as pedras estão clamando, né? E na minha cabeça, aquela pontinha, tipo assim, vai lá e cancela esse negócio, ainda dá tempo. Na terça-feira, segunda, terça, na quarta-feira de manhã eu fui lá buscar o carro. E eu dirigi da concessionária até minha casa. Chego em casa, abri a porta da garagem, estacionei o carro. Eu desci do carro e fiquei olhando para a traseira do carro. E meu coração palpitando. Será que eu fiz besteira? Será que eu estou me endividando onde não devia? Será que eu estou botando a mão onde eu não devia, onde eu não vou alcançar? Você está entendendo? Porque é fácil eu contar a história para vocês que eu não faço. Eu conto a história da minha vida e você decide o que faz com a tua. E de novo eu repito, presta muita atenção que eu não estou falando de um carro. Eu estou contando a história de um carro para falar da história de uma vida. Para você entender o que aconteceu com Davi. Naquele momento eu peguei o telefone e liguei para o pastor Washington, que é um irmão para mim. Falei, Washington, eu estou aqui numa situação que eu estou muito feliz, ao mesmo muito preocupado, e eu queria ouvir a tua voz. Ele, fala, varão. Eu falei assim, aí peguei, bati a foto e mandei para ele. Ele, que isso? Caramba, você quer ir todo feliz no telefone? Eu falei assim, só tem um problema, eu estou pensando em ir lá devolver agora. Aí ele, por quê? Eu falei, você sabe quanto a gente ganha. E eu estou preocupado de não poder pagar. Aí ele perguntou, quanto você fechou esse carro? Eu falei, o valor foi X. Aí ele, o quê? Eu falei, outro, de novo? Todo mundo tá focado no valor, tô preocupado na prestação. Caramba, que isso, cara? Tinha outro lá não? E eu... Digamos que eu tinha alguns cartuchos, gastei todos eles, cara. O carregador tá vazio. E aí ele respirou fundo e ele falou, eu sei que você tá preocupado. Porque eu sei quanto a gente ganha. Mas eu vou profetizar sobre a sua vida agora e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Naquela hora, a sensação... Eu não sei se você já viu uma garrafa que está rachada, que o líquido vai descendo, e você, ai meu Deus... A sensação que o medo foi fazendo exatamente isso. Eu vou lançar uma palavra profética sobre sua vida. E o nível de medo foi descendo. Eu senti literalmente escorrendo. E ele falou, eu profetizo que você comprou certo, que você tomou a decisão certa, que você está rompendo com o racional e que Deus vai te honrar a tal ponto que você, durante esses 60 meses que você comprou esse carro, você não vai atrasar uma prestação. E quando chegar ao final dela, você vai ter o direito de quitar antes do tempo. Quando ele falou aquilo, as lágrimas começaram a escorrer no meu olho. E ali eu entendia que pela primeira vez na minha história, eu estava vivendo o sobrenatural na minha vida financeira. É isso mesmo, pastora, você quer? Purinho, é isso mesmo. E eu vou te dizer que a partir daquele momento a minha vida deu um pulo nas nossas finanças. Portas começaram a se abrir uma atrás da outra. Lógico que nós continuávamos o nosso gerenciamento financeiro. E eu quero que você entenda isso, como eu disse, são duas coisas que andam em paralelo, que são muito parecidas, mas te levam a lugares totalmente diferentes. Eu continuava cuidando quando minhas filhas tomavam banho e ficavam 15 minutos no chuveiro, eu ia lá no disjuntor e desligava. Mistério, não fala que isso é pecado não, que não é pecado não. Quem tem... ia lá no... ficou gelado, eu te avisei para desligar. Anotou aí, varão? O diácono, gostou? Amém, irmão? Amém? Amém? Pega esse mistério aí, ó. Deus não vai pro inferno, irmão, que faz isso não. Olha, ó. Vai lá e avisa primeiro, tá? Só, mais 2 minutos, hein? Vai cair a luz, hein? E aí você, tendo dado o aviso, não é pecado não. Se não deu o aviso, é pecado, né?
Eu morei num apartamento que era de Deus o negócio, né? A fiação era muito antiga. Lá em Vila Isabel, a fiação era antiga. Você ligava o chuveiro no morno, ele ficava aproximadamente 8 minutos. Se tu ligasse no quente, ele ficava a 5. Tinha cronômetro, não é verdade? Então tinha que decidir lá, tá muito frio hoje. Aí eu olhava, tranquilo, você tem 5 minutos. Eu ligava o cronômetro, tá contigo. Eu vou lavar o cabelo. Tem certeza? Vai terminar lá no tanque. E não adiantava tentar ligar não, porque o disjuntor ficava lá rebelde. Não ligo. Ficava lá um tempo, né, até esfriar o fio, né, e ligar de novo. Então aquele apartamento, glória a Deus pela fiação daquele apartamento aí. Pior que a gente trocou a fiação e continuou acontecendo a mesma coisa, né? Bênção de Deus um negócio desse, né? Chuveiro inteligente. O fato é, meus irmãos, naquele momento em diante, coisas começaram a acontecer na nossa vida. Sabe, Davi teve um sonho. Só que o sonho dele não foi de comprar um carro, o sonho dele foi fazer uma casa para o Senhor. E o mais interessante é que, diferente da história que eu contei que aconteceu na minha vida, Deus fez tomou uma outra decisão com ele. Quando falou, você é homem de guerra e eu não quero que você faça essa obra. Sabe, eu fico imaginando como vocês ficariam numa situação de Davi. Então também não vou fazer nada. Eu não posso? Não sou eu? O nome na obra, naquela placa do engenheiro, né? Não sou eu? Então, quer saber de uma coisa? Vou continuar vivendo a minha vida, vou continuar cuidando das minhas coisas e que se exploda tudo mais. Foi isso que Davi fez? Não. Ele falou, tudo bem. Não sou eu que vou fazer isso. Ok. Mas, Senhor, será que eu posso usar toda a minha influência, toda a minha rede, toda a minha captação para juntar recursos para isso acontecer? E o Senhor falou, sim. Eu quero que você seja usado dessa forma. Sabe, às vezes você vai ser aquele que vai botar a mão na massa. Às vezes você vai ser aquele que vai assinar o projeto. Às vezes você vai ser aquele que vai ser o mecenas para a coisa acontecer. Eu não sei qual é o teu chamado, mas a melhor coisa que existe é você estar no centro da vontade do Senhor. Esse é o melhor. É você não tentar inventar, não tentar estar num lugar que não foi o que você foi chamado. Não invejar o que o outro está fazendo, não. Porque Deus colocou algo específico no teu coração. Às vezes ele até contempla qual é o teu sonho. Mas ele chega para você e fala, eu sei que o teu sonho era esse. Sabe, nós temos ali uma câmera de vídeo, né, Full HD, tá tudo, né, filmado, mas de repente Deus chega para você e fala, eu não quero que você opere o vídeo, eu quero que você opere o som. Mas Senhor, eu acho muito bonito, eu consigo fazer os dois, eu sei que você consegue, eu sei que é o teu sonho. Mas nesse momento eu preciso que você opere o som. Por mais que eu saiba do teu sonho de operar também o vídeo, não é essa a minha vontade. Aí você pergunta, mas por quê? Você fica de biquinho, mas por quê? Porque de repente tem um outro irmão que também quer muito trabalhar na casa do Senhor e que não sabe operar o som, mas ele entende um pouquinho de vídeo. E Deus quer fazer o quê? Deus quer começar a despertar nele um compromisso, um envolvimento, um amor pela obra. Se você tentar se colocar no lugar dele, você vai atrapalhar o ministério do outro irmão. Meu Deus, você está entendendo isso? Você está entendendo, igreja? Que nós precisamos entender para que nós fomos chamados e cumprir o nosso ministério, cumprir o nosso chamado. Davi entendeu isso, seu filho entendeu isso. Quando ele recebe, o reino recebe essa responsabilidade, ele sai à busca do projeto, ele começa a fazer com que aquela obra se torne realidade. E chegamos no ponto que nós vimos ali, onde ele chega orando, consagrando o templo ao Senhor. E ele faz uma oração fantástica, como ele vai buscando lá de trás, e ele fala, Pai, por mais que nós estejamos no pecado, por mais que nós erremos diante do Senhor, por mais que nós venhamos a fazer aquilo que não é certo, eu quero te fazer um pedido. Se o nosso coração se voltar para o Senhor, se nós se arrependermos dos nossos maus caminhos, e nós recomeçarmos a nossa história, que o Senhor nunca desista de nós. Sabe, eu não sei qual é o momento que você está passando. Eu não sei se a consagração desse templo é a primeira consagração de templo na sua história. Eu não sei se você está entrando aqui hoje dizendo, eu estou começando, eu ajudei a pintar, eu ajudei a colocar o ventilador, eu ajudei a ajustar a caixa de som, eu puxei fio, né? Eu usei todas as minhas técnicas para fazer com que isso se tornasse aconchegante como hoje está. Não está aconchegante esse culto, esse lugar? Primeira vez que você entra aqui, está aconchegante? Tá. É simples, mas é feito com a melhor estrutura possível. Com os melhores cabos possíveis. Coisas que estão no visual e coisas que estão escondidas. Tudo foi feito da melhor forma possível.
Porque você se envolveu, porque você buscou, porque você decidiu que assim fosse. Porque quando a gente sentava com as pessoas e falava, vamos fazer assim ou assado, sempre eu via alguém falando, não, vamos fazer o melhor. E aí a gente compra esse ou aquele? Não, vamos comprar o melhor. Não, mas tem essa oportunidade aqui. O que vocês acham? Eu já estava ardendo no meu coração, mas eu queria ouvir, porque na multidão de conselhos a sabedoria. E o interessante é que o que Deus colocava no meu coração, testificava no coração dos irmãos, eu só agradecia, só glorificava por isso. Porque todos nós estávamos uníssonos no sonho de fazer o melhor para o Senhor, de entregar da melhor forma possível. E o interessante, não se tratava somente em estrutura. O que eu vi nascer no coração de cada um dos obreiros dessa casa, cada um dos homens e mulheres que fazem parte desse projeto, é nascer no coração o amor pela casa do Deus vivo. É isso que vocês me mostraram. Vocês me mostraram, às vezes, quinta-feira, alguém ligando, pastor, eu estou de folga no serviço. Será que alguém pode abrir? Porque eu vou ter um dia livre e eu queria usar esse dia para fazer alguma coisa. O que você sabe fazer? Ah, sei lá, eu entendo um pouco de elétrica, então me diz o que tem pendente. Isso. Aí, às vezes, a gente chegava do serviço 4, 5 horas da tarde, vinha aqui, estava o irmão puxando o fio. Glória a Deus, Deus abençoe. Daqui a pouco entrava a mensagem, pastor, eu não sei fazer nada não, mas eu posso limpar amanhã? Teria alguém para abrir a igreja? Eu não era. Aí, não tem problema, eu vou lá abrir todo dia praticamente. Tinha alguém trabalhando nesse templo. E eu acho fantástico, porque a gente não precisava ficar pedindo, não. As pessoas se voluntariavam. Às vezes uma ligava para outra e falava assim, poxa, mas para mim fazer isso aqui não dá para fazer sozinho. Porque se eu fizesse, alguém tem que segurar a escada. E não era tudo resumido no pastor, não. Um irmão ligava para o outro e falava assim, você pode segurar a escada para mim? Eu posso segurar aqui. Pode que hora? Não, eu saio 2 horas, vou chegar uma hora. Aí, quando eu chegava do serviço, eu olhava, já tinha 2 pessoas trabalhando. E com vigor, com vontade, com determinação, com alegria. E o mais lindo disso tudo, que uma orientação o Espírito Santo nos deu. E eu acho que isso foi a grande diferença para que essa obra acontecesse, para que a presença do Senhor fosse já manifesto desde a construção até agora. E com certeza não vai se findar. Porque cada uma das pessoas que entrava aqui, o Espírito Santo nos deu uma orientação. Antes de você pegar um pincel, antes de você pegar uma vassoura, antes de você beber um copo d'água, venha ao altar, dobre o teu joelho e apresente 3 coisas. A primeira é a sua vida. A segunda é a sua família. E a terceira é o que você quer que se cumpra nesse lugar. E eu via joelhos após joelhos se dobrando, às vezes na poeira, na tinta, empurrava um pouco. Eu lembro que teve uma vez que a Sofia e, se eu não me engano, a Isabela estava com a vassoura aqui. E elas vinham, quando chegava alguém, elas vinham aqui com a vassoura, varriam um pedacinho do altar. Lembra disso? Aí varria aqui. Por que não? Eu já varri um lugar que está com muita poeira, que estava lixando, né? Aqui está limpo para você poder dobrar o joelho. Meu Deus. As 2 Sofias, né? As 2 Sofias fazendo isso. E eu olhando, no meio da guerra, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Nas coisas mais simples, o Senhor também ajuda, até mesmo através das crianças. Primeiramente que eu olhei, eu falei, o que você está fazendo? Não, já estou limpando um pedacinho aqui, porque eu sei que está chegando mais gente aí, para quando ela poder chegar, ter um lugar limpo para dobrar o joelho. Sabe, isso fez diferença, isso tem feito a diferença. E eu quero dizer para você, se no teu coração continuar ardendo essa vontade, se mova conforme o Senhor tem te orientado. Mas eu estava dizendo, às vezes esse é o primeiro templo que você vê ser consagrado, é a primeira obra que você vê. Mas eu sei que existem pessoas aqui que já passaram por isso no passado. Algumas pessoas já construíram igrejas, algumas pessoas já edificaram igrejas. Algumas pessoas aqui já puxaram fio. Já viram um templo ficar pronto, já viram a glória se manifestar. Mas durante a sua caminhada se perdeu. Durante a sua jornada se distraiu. E deixou a dracma cair. E talvez você esteja olhando toda essa motivação do pastor, toda a alegria dos irmãos, falando assim, poxa, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Lá atrás eu já vivi essa história. Mas aí eu preciso sair exatamente desse momento da história e andar por um tempo de cativeiro do povo de Israel. E eu preciso ir na reconstrução do segundo templo. Sabe, quando o segundo templo foi construído, ele não foi tão suntuoso quanto o primeiro. Ele não tinha tantos quilos de ouro quanto o primeiro. Ele não tinha tantos diamantes como o primeiro. Mas eles estavam tendo a oportunidade de recomeçar a sua história.
Eles estavam tendo a oportunidade de refazer aquilo que para alguns era um sonho e para outros era uma oportunidade de recomeço. Você está entendendo isso? Quando eu olho para vocês, eu sei que aqui nós temos esses dois públicos. Eu sei que tem gente que estava sonhando em ver isso tudo pronto. Ver isso tudo acontecendo. De sair da garagem e vir para um lugar confortável. De sair do vento que às vezes batia na garagem, da chuva a gente chegar um pouquinho para o lado quando estava chovendo. Às vezes, quando estava calor, botava um monte de ventilador em cima, ele ficava igual o cachorro, com o ventilador na cara, mas estava lá glorificando, exaltando ao Senhor. Estava lá se alegrando com o Senhor e falando, um dia, assim como Davi falou, eu quero poder ter um lugar para cultuar ao meu Deus. Eu quero ter, mas aí quando eu tiver esse lugar, ele vai ser bonito, ele vai ser... E aí as pessoas começavam a sonhar, Davi sonhou com isso. Vai ter ouro, vai ter brilhante, vai ser especial, vai ter madeira de acácia. E aí ele começava a imaginar, e eu sei que muitos de vocês imaginaram. E o mais legal, que eu sei, que isso tudo é somente um começo de uma grande história. Mas eu acho lindo quando o Senhor faz exatamente assim conosco. Sabe, eu não vou dizer o nome da pessoa não, mas eu vou contar a história para vocês. Quando a gente decidiu vir para cá, a gente chamou uma comissão e apresentou o imóvel, a possibilidade do imóvel para várias famílias da igreja. E o interessante é que eu estava esperando os pontos e os contrapontos, né? Poxa, algumas pessoas vão ser a favor e outros vão ser contra. A questão é que todos foram a favor. E aí eu fiquei sem subsídio para poder fazer um debate, né? E eu falei, poxa, mas a favor, todo mundo votou a favor. Eu falei, pô, mas não tem ninguém que vai votar contra para a gente poder, né, tentar trazer uma contra-argumentação. Mas o Espírito Santo me fez ver o rosto de uma pessoa. E eu olhei para aquela pessoa e falei, aquela pessoa tem alguma coisa guardada dentro dela que ela não está falando. Num dado momento, uma outra oportunidade, essa pessoa dobrou o joelho para orar. E o Espírito Santo falou com ela. E começou a trabalhar com ela numa visão. E naquela visão, ele via uma Mercedes GLS, se eu não me engano, 400 ou S600, não lembro exatamente, parando na porta nesse blindex. E o diácono abria a porta, descia e perguntava, pois não. E ele perguntava, é aqui o Ministério Goel? E ele falava, é sim. Ele, que bom, consegui achar. E aí o Espírito Santo começa a falar com esse irmão. Eu levo quem eu quero, aonde eu quero. Você está pensando que a gente está escondido, mas sou eu que levo, sou eu que movo, sou eu que vou fazer com que as pessoas conheçam esse lugar. Essa pessoa me abraçou chorando e nós choramos juntos de emoção. Aquilo era mais uma confirmação, porque eu sabia que existia um contraponto. Eu precisava desse contraponto. Aquele sorriu ali e falou assim, vai que é o meu. Amém, recebe aí. Gostei do modelo. Aí, ó, pronto. Só falta agora o carro, né? Recebe aí, varão. Amém, igreja? Então o fato é o Senhor que move o coração para o lugar certo. Não se resume o endereço. O que as pessoas estão procurando está muito mais, porque endereço tem centenas de endereços aqui na Ilha do Governador. Milhares aqui no Rio de Janeiro. O que as pessoas estão procurando é a glória de Deus. O que eles estão procurando é a presença do Senhor. O que eles estão procurando é a unção que tem na Arca da Aliança. O que eles estão procurando são sacerdotes que se consagram de verdade e entregam a palavra da verdade. Não é um endereço que vai fazer encher. Não é um endereço que vai captar pessoas. O que vai fazer as pessoas virem para esse lugar é porque elas vão ser atraídas pela glória do Senhor. Isso que faz a diferença em verdadeiras igrejas. Porque as pessoas estão vivendo em dificuldade, em verdadeiro fastio, escassez, dificuldade, luta, e as pessoas estão cansadas do mesmo. Estão cansados somente de receberem palavras de incentivo, palavras de motivação.
Porque as palavras de motivação mexem com a sua alma e você sai dando cambalhota da igreja. Porém, às vezes aquilo dura 24, 36, dificilmente passa de 48 horas. Porque quando você chega lá fora, se depara com as dificuldades que você já tinha antes, você vê que aquilo vai perdendo a força, e aí quando você se vê, você está diante de gigantes. Sabe qual é o nosso principal objetivo aqui? Não é te trazer palavra de motivação, é te ensinar a afiar a espada, para quando o gigante se apresentar diante de você, você saber exatamente o que tem que fazer. Esse é o nosso objetivo, te preparar para o combate, para que você possa chegar e falar assim, pastor, eu venci mais uma guerra, pastor, eu venci mais uma dificuldade, pastor, está fazendo diferença, eu estou me sentindo alegre, por quê? Porque eu estou conquistando, pastor, meu casamento está sendo reedificado, pastor, meus filhos estão chegando mais para perto, pastor, minha família está sendo modificada. É isso que faz as pessoas sentirem vontade de estar conosco, estarem nesse lugar. É ver pessoas que foram transformadas, pessoas que estão vivendo Cristo. Sabe, é quando o teu vizinho olha para você e fala, cara, você está diferente. Eu não sei explicar, mas você está diferente. É quando você está no ambiente de trabalho e as pessoas estão olhando para você, o que está acontecendo? Ganhando a loteria? Porque você vive sorrindo agora. Eu sei da luta que você está passando, como é que você está sorrindo em meio a tudo isso que as pessoas ficam em crise? E às vezes elas fazem questão de botar o dedo na tua ferida. Eu sei da dificuldade que você está passando. Como é que você consegue estar rindo? E aquilo tudo, entenda, não é maldade, é porque aquilo traz a elas uma curiosidade. Porque ela também vive lutas que às vezes você sabe ou não. Mas eles olham para você e falam, pô, se ele está conseguindo, eu quero experimentar disso. E muitas pessoas estão vivendo um cristianismo funcional, que é somente retórico, que é somente filosófico. E filosofia por filosofia, deixa eu dizer, tem coisa boa lá fora. Então, filosofia não está trazendo pessoas a Cristo. O que está trazendo pessoas a Cristo é vidas transformadas, regeneradas, pessoas sorrindo, vivendo de vitória em vitória, de conquista em conquista. E isso está atraindo pessoas para Cristo. E eu agradeço a Deus porque eu tenho acompanhado a vida de cada uma dessas famílias e eu estou vendo que nós temos famílias de vencedores aqui. Isso traz alegria ao meu coração porque nós temos visto vitórias, vitórias e mais vitórias. Amém, igreja? Amém. Sabe? Existiam 2 tempos, 2 momentos, 2 histórias. E aí quando a gente chega no primeiro era muito notório, porque eles queriam ver aquilo acontecer. Mas quando a gente vai na história do segundo tempo, você vê que tinham jovens e anciãos no momento da consagração. E eles estavam chorando. Sabe, uma vez eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo me trouxe de uma forma muito clara a visão do que estava acontecendo. Porque os jovens, assim como muitos jovens naquele primeiro templo, estavam alegres porque estavam vendo a casa do Senhor sendo edificada. Porque estavam tendo a oportunidade de ver a glória do Senhor manifesta no lugar. Assim como nós estamos experimentando. Porém, aqueles velhinhos que estavam ali, eles também choravam. Só que os velhinhos choravam por um sentimento diferente. Eles choravam falando, cara, como é que a gente deixou perder tudo que a gente tinha? Como é que a gente deixou perder todos os nossos sonhos? Tudo o glamour que o outro templo tinha, a gente deixou ser saqueado, destruído, porque nós erramos, porque nós pecamos. E agora olha isso aqui, eles estão alegres, eles não têm noção de como era o outro. Eles não têm noção, eles estão alegres com essa pilastra, isso aqui não é nada em relação ao outro. E eles choravam. Porque eles sabiam que aquilo era resultado do pecado deles. E deixa eu dizer para vocês, Satanás trabalha exatamente assim no coração de muitas pessoas. Porque um dia estiveram de pé na casa do Senhor e deixaram tudo ruir, deixaram seu ministério ruir, sua família ruir. E ele escraviza essas pessoas dizendo, você nunca mais vai ter uma segunda chance, você nunca mais vai ter uma oportunidade. Mas sabe, Deus chamou esse ministério de Goel, não foi à toa. Porque quando você entra no hebraico e entende o que é Goel, você entende que são resgatadores, são pessoas que vão fazer a remissão, são pessoas que vão pagar o preço por outras vidas. E quando eu vi o Senhor falar, esse vai ser o nome desse ministério, eu comecei a chorar. E quando minha esposa falou, você está chorando por quê? Eu falei assim, porque Deus acabou de me entregar o nome do ministério. Ela é mesmo? Que legal! Qual é o nome? Aí quando eu falei o nome, ela, uau! Caramba, que nome legal! Que nome... Aí começou a chorar também. Ela entendeu o que significa. Lembra disso? Eu na sala da minha casa, eu chorando, ela chorando. Ela falou assim, eu entendi. Eu entendi que vai vir pessoas que são pedreira.
Eu entendi que é gente que está entre a vida e a morte. Eu entendi que é gente que está com o casamento destruído. E que muitos pastores já deixaram de canto, já deixaram de lado. Porque as pessoas não querem trabalho, as pessoas querem dízimo. As pessoas querem gente bonita e sorridente, que está tudo bem. Expressão 12/8. É isso que as pessoas querem. E sinceramente, até eu gostaria. Mas eu não quero viver o que eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. E como eu disse lá no começo, nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. E ele falou, não se preocupa, eu sou com vocês. Porque a grande realidade é que quando você for um Goel na vida de uma pessoa, você vai ter o prazer de ver uma pessoa de verdade me adorando, me buscando e trazendo outras. E é assim que esse ministério vai crescer. Porque você vai ver pessoas transformadas. E essas pessoas transformadas vão gerar curiosidade em outras. Porque elas vão querer dizer aonde foi que isso aconteceu. E sabe o que tem acontecido nesses 4 anos? Exatamente isso. Pessoas sendo transformadas, aparecendo diante da sociedade. E pessoas literalmente... Não é assim que acontece? Caramba, você está frequentando que igreja? Eu estou frequentando a igreja Goel. Onde é que, como é que é esse ministério? E aí as pessoas chegam. E quando as pessoas chegam, se apaixonam. Não é isso que aconteceu com muitos de vocês? E aí olha e fala, cara, isso aqui é diferente. Cara, eu não gostei. Meu Deus, isso aqui é um lugar diferente. E aí essa pessoa começa a participar, e essa pessoa começa a se transformar, e daqui a pouco chega alguém e fala, ué, o que está acontecendo contigo? Então quando eu olho para cada um de vocês e vejo a forma que Deus está trazendo pessoas, eu vejo que é cumprimento daquilo que Ele prometeu lá no meu sofá, quando Ele entregou o nome dessa igreja. E só me resta agradecer e engrandecer o nome dEle. Sabe, vocês não sabem como vocês são difíceis. Tem histórias aqui que são do arco da velha. Tem gente aqui complicada, meu amigo. Vocês são complicados. Mas eu amo cada um de vocês e cada uma das histórias que a gente passou junto. Vocês estão rindo? Dá vontade de chorar. Não é não, varão? Mas... Mas sabe, eu preciso te dizer uma coisa. Um dia lá em 1993, alguém olhou para mim e falou assim, cara, ele é muito difícil. E esse aí, meu amigo, não vai dar em nada. E eu lembro que eu fazia parte de uma mocidade de muita gente que era promessa. E eu era o patinho feio. Onde eu olhava e falava assim, não, você vai desviar a qualquer momento, nem investe nada nele não. Só que, infelizmente, eu vi um por um daqueles que eram promessa caindo na cilada de Satanás. E eu caminhava mais uma milha. E eu caminhava mais uma milha. E eu caminhava mais uma milha. Semana passada, eu pensei, uau, Senhor, eu estou nessa caminhada já há 28 anos. Saí do serviço orando e indo a pé para casa. 28? Aí eu, de repente, assim, aí eu vi aquele 28, aí eu, não são 28 não? E eu caminhando. Calma aí, eu me converti e a gente está em 29? Não, foi em março. E aí eu me toquei. Já fazem 30 anos que aquela ovelha negra, aquele que ninguém dava nada, continua caminhando mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha. São 30 anos sem sair do caminho. São 30 anos buscando a presença do Senhor. São 30 anos, como eu fiz hoje de tarde, preparando essa mensagem, falando, Senhor, eu não sou digno de estar diante desse povo. Eu não sou digno de estar à frente desse ministério. Mas se o Senhor deseja, se é teu sonho, que eu esteja aqui, eu quero falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Me capacita, Pai, me capacita mais uma vez para trazer uma ministração a cada uma dessas vidas, essas preciosas vidas que vão estar conosco. Sabe, meu irmão, eu termino essa ministração, esse pedaço, para a gente partir para a segunda fase. Te dizendo, você precisa sonhar. E em meio aos seus sonhos, você precisa entender o que é provisionar para que o teu sonho seja realizado. E você precisa entender o que é se mover no sobrenatural. Algumas das expectativas que você está, literalmente o Senhor tem falado no teu coração, ainda não é tempo, espera, daqui a pouco. Na verdade, você sabe o que eu estou falando, porque Deus falou contigo essa semana. Ainda não é tempo, eu só estou confirmando o que Deus já te falou. Porque você falou, Senhor, confirma meu coração, e Ele está confirmando, ainda não é tempo. Mas existem algumas outras que você tem sentido o cheiro do sobrenatural, o perfume do sobrenatural entrar pelas tuas narinas, você está com medo. E eu quero te dizer, não tenha medo. Se mova.
Se mova porque se Ele tem te chamado para fazer isso, Ele vai homologar. Se Ele tem chamado, Ele vai cuidar de você. Sabe, quanto ao meu carro, não preciso nem te dizer que a palavra profética se cumpriu. E quando faltavam 10 prestações, eu pude olhar e falar assim, uau, calma aí, eu já paguei 50 e eu nunca atrasei um mês. Para falar a verdade, nada melhor do que a verdade no altar, teve um mês que eu atrasei. Porque minha esposa, tão apaixonada por mim, né, eu estava viajando e aí ela, né, morrendo de saudade, esqueceu de pagar a conta. Mas não foi porque não tinha o dinheiro no banco, foi por saudade, né, eu já estava muitos dias fora, e ela chorando, né, abraçada com o lenço, eu imagino essas... neném, foi muito triste mesmo. Até o neném chorou de emoção. E aí ela esqueceu, né, aí ela, ai meu Deus, esqueci de pagar a conta ontem. Então, só para minha história não ser 100%, ela esqueceu um mês, mas mesmo assim não foi porque não tinha dinheiro, foi porque ela esqueceu de pagar. Então, das 50 prestações, né, todo mês o Senhor permitiu que o dinheiro estivesse na conta. E quando faltavam 10 ou 9, eu não lembro exatamente, mas foi nesse pedacinho, eu pude olhar para a conta, e falar assim, eu quero ou eu não quero quitar? E aí eu lembrei exatamente a palavra profética que foi entregue sobre a minha vida. E eu fiz questão de pegar o telefone e ligar para o profeta e edificar a fé dele também, porque isso é importante. Quando você recebe uma palavra profética e ela se cumpre, faz isso. Pega o telefone, liga para o profeta e fala, lembra que você me falou há 4 anos atrás? E ele falou assim, eu lembro, quando eu falei você tinha chegado. Eu falei assim, exatamente isso, nós revivemos muito. A lágrima começou a descer e eu falei, hoje... eu estou chegando eu não lembro se era 50 ou 51. Faltam 9 ou 10 para terminar. E eu quero te dizer que hoje eu fiz a conta. E se eu quiser, eu quito o carro. E durante todos esses meses, só uma eu contei, a gente riu juntos. A conta não foi perfeita porque minha mulher se distraiu um dia. Mas estava lá o dinheiro no dia seguinte, ela quitou. Mas eu te amo, continuo te amando mesmo assim. E no dia seguinte ela já pagou a prestação. Mas o fato é, a palavra que você lançou na minha vida se tornou realidade. Da mesma forma que aquele homem um dia profetizou sobre a minha vida, eu quero profetizar sobre a tua vida. Os teus sonhos vão se tornar realidade. O Senhor vai te dar discernimento do que você deve fazer. Existe um momento, sim, de provisionar, de cuidar, não gastar de uma forma leviana, hein? Oh, meu Deus do céu, que profundo isso. Porque você estava gastando dinheiro de forma leviana, mas o Senhor fala, freia o teu gasto. Freia o teu gasto. Você sabe que não precisa disso agora, freia o teu gasto. Não há necessidade, se provisione. E em contrapartida existem outros que estavam esperando somente esse incentivo para se moverem pela fé. E eu quero dizer, Deus é contigo. Amém? Está na hora de reedificar. Está na hora de recomeçar. Pode não ser tão belo quanto você sonhou. Pode não ser no endereço que você sonhou. Mas eu quero dizer que a glória de Deus é manifesta nesse lugar. Eu quero dizer que o Espírito Santo recebeu, desde o nosso primeiro culto, nós estamos vivendo coisas maravilhosas nesse lugar. E eu quero te dizer que isso é somente o começo de uma linda história. Eu sei que existem muitas pessoas que ainda precisam de um Goel, que precisam de mim e precisam de você. Porque a segunda questão mais bonita dessa igreja, que essa igreja não se move em direção somente a um pastor. Essa igreja é uma igreja onde membros são membros ativos. São membros que são vivos no corpo de Cristo. São pessoas que nós estamos preparando para viver o Evangelho em plenitude. E é isso que me alegra, porque eu olho para a vida dessas pessoas e são pessoas que saem com autoridade e falam, essa igreja é diferente. Porque não se resume a palavra pastoral. Sim, nós temos uma palavra de unção, glória a Deus por isso. Mas nós vemos homens e mulheres se movendo, nós vemos crianças se movendo. Sabe, é fantástico quando eu vejo as coisas que essas pré-adolescentes têm feito. Conversas e testemunhos que eu trago, que eu vejo elas vivendo na escola. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Sabe, histórias como a gente viveu aqui algumas semanas atrás, quando aquela mulher grávida chegou aqui à frente e aquela criança de 8 anos, não é isso? 7 anos? 7 anos. E aquela criança de 7 anos veio junto à mãe, eu pedi à igreja para se levantar. Eu não sei quem viveu essa experiência conosco. E ela abraçada, chorando com a mãe, ela esticou a mão pro alto e de repente, depois de esticar a mão pro alto, ela colocou a mão naquela barriga e começou a profetizar sobre a vida da mãe dela, dizendo, Pai, em nome de Jesus. E eu baixei a cabeça e falei, que isso? Salva minha irmã, cura minha mãe, Pai.
sara minha irmã, cura minha mãe. E eu olhei aquilo e o Espírito Santo falou assim, escuta. E a igreja começou a clamar e eu, que Senhor? Escuta. E aquela vozinha, e eu fui inclinando. Quando eu ouvi aquilo, o Senhor falou, eis que eu já recebi a cura dessa mulher. Pelo choro dessa criança. Sabe, é isso que nós estamos preparando desde pequenininho, para ser homem e ser mulher de Deus. Não são pessoas que são consumistas, que entram numa igreja com balde de pipoca, que ficam sentados, curtindo como se fosse um filme de cinema. Não, não é isso. Nós estamos preparando guerreiros e guerreiras do Senhor. Sabe, em poucas semanas o Senhor me orientou para trazer uma ministração sobre gigantes. Porque muita gente fala da história de Davi e Golias, mas eu quero te dizer, existiam outros gigantes. E a Bíblia vai falar da história deles e muitas pessoas deixam passar por passar. Mas sabe o que aconteceu? Davi fez exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Ele preparou homens e mulheres que andavam com ele, guerreiros de Davi, para serem matadores de gigante. Eu profetizo sobre a tua vida que você já é e vai ser cada vez mais matador de gigante. Eles vão fugir de vocês. Eles vão fugir da porta da tua casa. Eles vão fugir da tua despensa. Eles vão fugir. Eles vão fugir de vocês. E quando vocês entrarem na casa da sua parentela, eles vão literalmente tremer. Porque sabem que existe unção de cura nas tuas mãos. E amém, só basta glorificar e exaltar o nome do Senhor. Queria pedir você para se colocar de pé nesse momento.